Oi gente, tudo bom? Aqui é a Sara e eu vim te salvar nessa época de dar presentes. Fim de ano é sempre época de festa, sempre tem confraternização, aquele amigo secreto, Natal, sempre tem troca de presentes. Então, às vezes a gente acaba se sentindo um pouco intimidado, não sabe o que dá. Eu vim aqui te ajudar com várias indicações de vários livros e coisas literárias para te salvar nessa época de fim de ano. Eu acho que é muito legal quando a gente consegue acertar um presente. Eu não sei vocês, mas eu sou aquela pessoa que fica extremamente preocupada. Toda vez que eu vou dar um presente pra alguém, eu quero que ela goste, eu quero que seja o presente perfeito pra aquela pessoa. E assim, a gente sabe que isso é muito estressante e nem sempre dá certo. Então eu dividi aqui algumas categorias, que são categorias-chave, que normalmente são bem difíceis. E quem sabe te ajuda agora no final de ano a aproveitar essas promoções que estão tendo da Black Friday, aproveitar, né, esse momento de festas para agradar aquela pessoa que você gosta com livros, né? Porque aqui a gente fala sobre livros, não é mesmo? Queria até mostrar, né, resolvi fazer esse vídeo hoje justamente porque eu tô testando minha maquiagem de Natal, meu penteado de Natal. Então, assim, nada melhor do que isso, né? Bom, a primeira categoria que eu vou mostrar pra vocês, algumas indicações, é a categoria mães. Porque eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil dar presente pra minha mãe. Porque minha mãe é aquela pessoa assim que fala: ai, não preciso de nada, tudo que você der eu vou gostar. Mas eu sei que ela não vai gostar de tudo que eu der pra ela. Eu sei que ela, no fundo, ela quer alguma coisa, só que ela não quer pedir, sabe? Então, toda vez que eu penso em dar algum livro pra ela, eu fico extremamente nervosa, porque eu quero que ela goste, eu quero que seja um livro que ela aproveite, e nem sempre eu acerto. Então, eu vim dar aqui umas dicas de livros-chaves que eu acho que pode te ajudar. A primeira lista de livros-chave, na verdade, é de uma autora, que é a Jane Austen. Eu acho que a Jane Austen, ela tem, vários livros publicados, primeiro, começando por aí, e estão saindo edições lindíssimas das publicações dela, tem boxes que são muito bonitos. Por exemplo, isso aqui, ó, é basicamente um box que veio com esses, na verdade, acho que vieram esses 3 livros, né? Que veio Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão em um único box. Eles são lindos. A tradução é fantástica, são livros fáceis de ler, então é bom para aquela mãe assim que não lê muito, mas gosta de ler. Tem aqui uma pitada de romance, tem aqui algumas questões de fofoca de sociedade. Se sua mãe gosta de Bridgerton, ela provavelmente vai gostar de Jane Austen. E eu acho que ela é uma autora-chave porque ela tem uma escrita assim muito gostosa, ela tem uma escrita muito descomplicada e muito acessível. Então é aquele clássico pra dar assim pra pessoas, sei lá, ler na praia. Porque é muito gostosinho de ler, não é difícil, não tem aquelas palavras truncadas. Essas traduções de Martin Claret são muito gostosas de ler, a letra é um tamanho perfeito. E o bom de Jane Austen tem muito diálogo, tem muita intriga, tem muita fofocona, é bem gostoso. Bom pra dar pra aquela mãe, assim, que já apresenta, assim, um certo gosto pela leitura e, assim, você não sabe, não faz ideia do que ela gosta de ler. Outra autora que eu acho, assim, muito mãe é a Liana Moriarty. Ela tem uma pegada um pouco mais de um suspense, um pouco mais de um mistério. Aqui também a gente vê várias intrigas familiares, a gente vê várias fofoconas, só que assim, muito mais adulto, assim, muito mais focado para mães. Aqui, pelo menos nesses 3 livros que eu tenho aqui em casa, as protagonistas são mães, estão casadas já faz algum tempo, e sempre tem aquela intriga, assim, de vizinhança, sempre tem aquela... É pra aquela mãe que gosta de assistir série na Netflix, sabe? É pra aquela mãe que gosta de, sabe, assistir aquelas minisséries da Globo que lançam, tipo, mais tarde, sabe? Que é sempre cheio de fofoca, assim. É isso. É pra aquela mãe que gosta de um romance, mas não tanto. Acho que todos os livros da Liana Moriarty vão falar um pouco mais sobre família, sobre maternidade, sobre relações conjugais. Então, eu acho que sempre vai pegar em algum ponto que as nossas mães vão se identificar e elas vão acabar gostando das protagonistas, né? Porque são sempre mulheres e sempre mais de uma. Além do que, a Liana Moriarty tem vários livros aí, então acaba que se você der um e a sua mãe gostar, sempre pode dar outros, porque daí você já sabe que sua mãe gostou dessa autora, o que é muito melhor, porque, gente, mãe tem Natal, Dia das Mães e aniversário da sua mãe.
é muito presente. Se você achar alguma coisa que ela gosta, é muito mais fácil, né? Agora, se sua mãe já gosta de um clássico, ela já tem mais uma versatilidade de leitura, ela já lê já faz algum tempo e ela gosta assim de um romance mais avassalador, com uma pitada de mistério, ela vai amar Jane Eyre. Jane Eyre é um livro que vai ter aqui uma protagonista que a gente vai acompanhar ela desde a infância até a vida adulta dela e todas as tribulações pela qual ela passa. Então ela passa por muita coisa. Então assim, é um livro que tem vários subplots, sabe? Ele tem várias... É um livro assim que tem um enredo muito diversificado, ele tem um enredo muito completo, muito complexo também. Aqui a gente encontra romance, mas não só isso, sabe? Então é bom para aquela mãe que já gosta um pouco mais de leitura, que ela já aprecia mais a literatura. Jane Eyre é um livro que tem muitas edições belíssimas pra gente encontrar aí no mercado. Ele tem sido muito bem falado recentemente, então ele tem voltado a estar em alta, então eu acho que pode ser um livro muito interessante pra tua mãe. E por fim, uma autora que eu acho assim que mães que gostam de ler, se ela já não leu, provavelmente ela vai amar ler, é Helena Ferrante. Eu acho que tem que ter um pouco de bagagem de literatura para ler Helena Ferrante, porque ela tem uma escrita um pouco truncada, ela tem uma escrita um pouco complexa. A minha mãe não gostou. Eu tô falando aqui porque minha mãe não gostou. Ela emprestei pra ela A Filha Perdida. Ela achou assim, ela ficou indignada com aquele livro. Então, assim, não é pra toda mãe. Mas eu acho que como Helena Ferrante fala muito sobre maternidade, sobre vida familiar e sobre esses desafios de uma vida adulta, eu acho que muitas mães podem se identificar assim. Eu acho que além da Filha Perdida, A Vida Mentirosa dos Adultos é um livro muito bom que eu indicaria para mães, justamente porque aqui a nossa personagem principal é uma adolescente. Então, e não só e assim, isso não tira o peso e a profundidade dos pensamentos dela. Eu acho que é muito interessante esse livro para as nossas mães, porque muitas vezes elas não tiveram muito espaço para falar as coisas que elas precisavam falar durante a adolescência delas, sobre essas mudanças que acontecem, sobre todas essas ambiguidades que elas viveram durante a adolescência. Então, esse livro aqui pode ser um reencontro a esse personagem, a essa especificidade de uma vida que elas já tiveram. É um livro muito interessante. Eu acho que ele fluiu pra mim um pouco melhor do que a Filha Perdida. E também tem uma série, eu acho que é uma série no Netflix. Então, se vocês podem muito bem ler esse livro juntos e depois assistir a série juntos. Eu não assisti a série, não sei se é boa, mas esse livro aqui, bom, como vocês podem ver, eu amei. Agora, a próxima categoria é pais. Porque se pra minha mãe eu acho muito difícil dar presente, pro meu pai é muito pior. Porque assim, eu sempre fico com aquela sensação de que meu pai nunca vai pedir um presente, ele sempre vai esperar um presente, mas ele também tem tudo. Então é muito difícil dar presente pra pais. Então eu descobri uma conexão muito forte que meu pai a gente tem com alguns livros em comum. Então eu vou dar essa dica pra vocês, espero que ajude, porque eu sei, é muito difícil dar presente pros pais. Meu pai fez aniversário recentemente, eu fiquei quebrando minha cabeça por mais de um mês pra descobrir o que eu ia dar pra ele. E eu acho que eu acertei no presente. Mas então, a primeira autora que eu vou falar pra vocês é a Svetlana Alexievich. E eu dei pro meu pai, na verdade esse aqui é um livro do meu pai. Eu dei pra ele de aniversário há alguns anos e assim, ele amou. Ele amou. Eu acho, assim, que a Alexandra Alexievich, ela traz, assim, livros de não ficção sobre assuntos que são de interesse, assim, dos pais, que é, tipo assim, Guerra Fria. Aqui, por exemplo, aquele acidente que houve em Chernobyl, daí principalmente com as questões que estão acontecendo na Rússia agora, eu acho que é algo que tá muito em alta na política e talvez os seus pais queiram conhecer um pouco mais pra ter aquela conversa mais esperta na hora de conversar com os amigos, sabe? Eu percebo muito que meu pai tem isso. Aqui, por exemplo, nesse livro aqui de Meninos de 5, vai falar a história de soldados que lutaram na guerra soviético-afegã. Então vai ter relatos de família, vai ter relatos de soldado, de general, de várias populações. E assim, a escrita da Svetlana é muito cativante. Eu sei, eu não sei vocês, mas meu pai, ele não tem muito tempo livre, mas ele lê esses livros. E eu acho muito legal, assim, que ele vai marcando. Por exemplo, teve um dia que ele leu 2 linhas.
mas ele leu, sabe? E eu acho que é isso, a Svetlana, ela permite, assim, essas leituras um pouco mais pausadas, porque aqui são vários relatos curtos sobre a vida dessas pessoas, tem algumas análises, claro, de especialistas, ela às vezes faz umas entradas, umas introduções que são um pouco mais longas, mas assim, são várias entradas curtas, são vários relatos curtos que vão, assim, de algumas páginas ou até alguns parágrafos. Então, ajuda a ter uma leitura um pouco mais dinâmica sobre um assunto muito importante e ela tem uma escrita realmente muito cativante. É muito interessante quando a gente consegue encontrar um autor que tenha um talento para escrever coisas tão difíceis em palavras tão bonitas, sabe? Eu me emocionei muito com Vozes de Chernobyl. Eu acho que tô pensando já em dar esse livro aqui pro meu pai daqui a algum tempo, porque esse livro aqui, eu acho que todos os nossos pais, eu sei que existe uma média de idade aí dos meus espectadores, mas eu imagino que os pais de vocês presenciaram, né, essa explosão de Chernobyl, né, da usina. Então, é muito legal poder reler isso daqui depois de um tempo e ver como que é a expressão das pessoas que moraram lá, que viveram esse momento. Eu acho que é muito interessante também porque esse daqui tem uma minissérie na HBO e eu não sei, eu acho que a HBO é um canal e é um streaming muito pai. Eu não sei, eu associo muito ao meu pai, a HBO, então eu tenho certeza que meu pai iria ler esse livro, eu ia falar dessa minissérie, ele iria assistir a minissérie e ele iria gostar. Outro livro que eu e meu pai, a gente compartilhou, nesse daqui é real, a gente compartilhou mesmo. Eu emprestei minha edição pra ele leu antes de mim e toda vez que a gente se fala, assim, sobre livros, que a gente fala junto sobre livros, ele traz esse livro, ele traz esse autor. E é incrível a forma como ele ficou, assim, marcado na vida dele, porque faz mais de 10 anos que ele leu esse livro e até agora ele lembra dele, que é O Cemitério de Praga, do Umberto Eco. Mas eu vou dar um adendo, assim, todos os livros do Umberto Eco. Eu acho que aquele... Como que é? Aquele nome, aquele bem famoso, O Nome da Rosa e O Pêndulo de Foucault são indicações muito boas também para dar para seus pais. Se seus pais gostarem mesmo de leitura, porque Umberto Eco tem uma escrita também muito truncada, meio difícil, então seria para aquele pai assim que já gosta de ler, aquele pai assim que gosta de curiosidades de história, sabe? Bem aqueles bem seguindo aquela trend do Império Romano, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que os pais têm uma necessidade de ter um conhecimento de história muito forte. Então, aqui, assim, pelo menos nesse livro, que é o único que eu já li do Umberto Eco, e eu ainda nem terminei, mas é o único que eu cheguei a ler, tem várias questões históricas sobre, por exemplo, aqui a criação da Itália, aqui tem algumas questões sobre sociedades secretas, e eu acho que tudo isso meio que instiga os nossos pais, eles gostam dessa vibe. É um livro, assim, mais um pouco lento, mas ele tem momentos de ação muito intensos, então é bem interessante. E aqui, nesse livro específico, tem uma questão muito forte que nosso personagem principal tem uma relação bem intensa com o pai dele. Então, né, pode ser aquela dica que você precisa dar pros seus pais. Deixa eu já até falar pra vocês, o livro que eu dei pro meu pai de aniversário esse ano foi Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, eu acho que é assim que fala, porque eu achei muito interessante, que é uma premissa assim de que pais e filhos têm sempre aquele dificuldade de lidar, né, entre gerações, né? Existe uma quebra de geração muito forte entre os nossos pais e a gente, pais mesmo, assim, nossos pais, homens pais, porque normalmente os pais são bem mais velhos que a gente, então tem uma questão muito forte de quebra de geração e a dificuldade de se comunicar com questões políticas, questões sociais entre geração e outra, e eu acho que esse livro vai trazer isso, então eu dei pra ele porque eu achei que era bem interessante, porque meu pai, a gente discute sobre muita coisa, mas é sempre com muito amor. Agora, um autor nacional que eu acho que é muito interessante pra presentear os pais é o Itamar Vieira Júnior. Eu já li aqui Torturado, mas eu tenho aqui em casa também Salvar o Fogo. E eu acho que assim, o Torturado foi um livro que me prendeu muito, muito rápido. Ele é um livro muito intenso, e ele é intenso desde o começo e não para de ser intenso. E porque ele traz muitas questões políticas e sociais do Brasil, eu acho que é muito interessante a gente presentear esses livros aqui para gerações passadas, para eles terem uma noção política e econômica que talvez eles não tenham esse tato, sabe?
Eu acho que a nossa geração acaba sendo muito engajada politicamente, muito engajada socialmente, e talvez falte um pouco para gerações passadas. Eu acho que eu não consigo falar sobre Salvar o Fogo porque eu ainda não li, mas Torturado traz muitas questões de uma forma muito interessante, muito lírica e muito, de novo, intensa. É muito rápida a leitura porque ele não se permite ser lido devagar, sabe? Muito, muito interessante. Eu acho que é um bom presente para os pais, principalmente porque eu acho que falta um pouco, né, de literatura nacional, às vezes, para os nossos pais. Outro autor que eu acho, assim, que é muito interessante, assim, para presentear os pais, justamente porque nos livros que eu li desse autor sempre tem uma relação muito forte entre o pai e o filho, que é Carlos Ruiz Zafón. Eu tô falando aqui tanto de Marina quanto A Sombra do Vento. Eu acho que é muito legal porque A Sombra do Vento, você tem 4 livros aqui publicados que seguem, assim, como se fosse uma série. Então é para aqueles pais, assim, que gostam de ler e já quer pegar um atrás do outro, eu acho que é muito interessante. Mas também ele tem livros como Marina, que são mais finos e que também são muito instigantes e que eu acho que pode sim prender a atenção dos pais. O Carlos Ruiz Zafón, ele tem uma particularidade que ele escreve todos os seus livros com o cenário de Barcelona, então é um cenário um pouco diferente. É bem legal para aqueles pais que, assim, que gostam de ter um conhecimento sobre o mundo e tal. É um livro muito... Eu acho que esses 2 livros, né? Ele brinca com realismo mágico, ele brinca, assim, com questões de ficção científica, então de mistério. Então é pra aquele pai, assim, que gosta de explorar vários gêneros. Eu acho que esse é um autor, assim, essencial. Se seu pai ainda não leu, eu acho que ele pode gostar sim, tá? E por fim, um autor que eu acho que é um autor muito pai. Eu não sei explicar porquê, mas é um autor muito pai, assim, no sentido, aquele pai que gosta de ler, assim, questões de filosofia, que gosta de estudar, é aquele pai que gosta de um sci-fi de vez em quando, que é Ted Chiang. Eu tô lendo agora Inspiração, mas eu li e eu amei A História da Sua Vida e Outros Contos. Aqui, os 2 livros são livros de contos, o que ajuda bastante, porque são contos curtinhos, assim, de algumas páginas, e que facilita a atenção, né, dos nossos pais. Mas eu acho que o Ted Chiang, ele trabalha muito com uma questão filosófica sobre o sentido da vida, sabe? E de uma forma muito interessante, que é através da ficção científica. Então eu acho que esses livros dele são muito interessantes para aqueles pais, assim, que já mais velhos, já que ficam, assim, questionando um pouco sobre a vida, que gostam de conversar sobre questões filosóficas, questões morais, questões éticas. É um livro, assim, que... Por mexer um pouco mais com ficção científica, eu sei que nem todos os pais gostam, mas eu sei que tem pais que são muito de ficção científica e que eu acho que vão amar. É um autor que foi muito popular no passado, mas agora já não vejo muitas pessoas falando. Então pode ser que seu pai não conheça e que seja uma ótima apresentação para ele. E é claro, esses livros que eu mostrei, tanto de indicações de presente para mães quanto para pais, eles podem muito bem ser utilizados para você presentear aquele tio, aquela tia, seu padrinho, sua madrinha, aquele casal mais velho, seus sogros, sabe? Aquelas pessoas, assim, de outras gerações. Eu acho que cabe muito bem. E principalmente esses livros um pouco mais clássicos, um pouco mais, por exemplo, a Jane Austen ou Umberto Eco, eles são autores chaves que provavelmente vão atrair a atenção dessas pessoas. Mesmo se você não conhecer muito essas pessoas, são autores chave. Agora, vou falar pra vocês uma gama de livros para aquele seu amigo, para aquele seu primo, aquele seu irmão, sabe? Aquela pessoa que você tirou no amigo secreto do trabalho, que você não sabe muito bem o que dá. Eu acho que pode ser uma boa opção. Aí esses livros aqui que eu vou colocar para jovens adultos, mas que eu acho que variam muito bem entre os 17 até os 30 anos, dependendo do nível de leitura dessa pessoa. Eu coloquei aqui, eu acho assim que essa faixa etária, assim, jovem adulto, é uma faixa etária muito chave para questões, assim, de crescimento pessoal, de desenvolvimento. Então é aquela pessoa, assim, que putz, tá na faculdade, acabou de entrar na faculdade, ou tá indo pra faculdade, ou que acabou de sair da faculdade. Então, assim, são momentos muito chaves da vida que estão, assim, em que a pessoa tá se descobrindo, tá tentando se entender como um adulto funcional, tá começando a se desvencilhar da infância, da adolescência. Então é
uma fase meio truculenta, é uma fase meio cheio de emoções muito vivas, é cheio de questões pessoais, questões emocionais que vêm muito à tona. Então eu acho que esses livros, eles podem ser considerados, alguns deles, como livros de formação, né? Que são livros que acompanham personagens por aquela fase justamente de desenvolvimento, de deixar a adolescência rumo à vida adulta. São livros, assim, que eu acho que ressoam muito com essa fase dos 20 e poucos anos, sabe? Então eu vou começar com uma autora nacional, que é a Eliane Alves Cruz, com Solitária. Gostei muito, li esse livro esse ano e gostei muito da experiência de ler ela. É um livro, assim, acho que por ser nacional, acho que pega em pontos muito específicos, culturais e sociais nossos. Esse livro aqui foi finalizado durante a pandemia, então tem esse quê ainda bem atual. E eu acho que é um livro muito legal para aquela pessoa, assim, do trabalho, ou aquele seu primo que você não sabe muito bem o que dá, mas que tem uma questão forte, assim, social, que é uma pessoa, assim, que gosta de pensar sobre questões de classe e tal. Esse livro aqui vai ser perfeito. Se essa pessoa você conhece, que é uma pessoa um pouco mais política, realmente vai amar esse livro. Então, eu acho que é uma boa indicação. Eu não li outros livros dela, mas eu sei que todos eles têm mais ou menos a mesma pegada, assim, de sempre questionar questões sociais, questões de classe. Então, acho que vai ser muito interessante. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma menina que cresceu com a mãe, que era empregada doméstica e que morava com os patrões. Então, assim, tem muita uma discussão de classe, de posição social, que eu acho que pode ser muito interessante, principalmente se você não conhece muito, muito, muito o gosto daquela pessoa, sabe? Eu acho que esse é um livro meio chave. Da mesma forma, eu vou indicar outra autora nacional que eu também acho que é um pouco chave, que é a Aline Bay. Ela tem, eu li 2 livros dela, né? E esses 2 aqui tratam bastante desse romance de formação, né? Esses livros, assim, que vão tratar desse desenvolvimento dos 20 e poucos anos. E é bem legal porque, por exemplo, a Pequena Coreografia do Adeus é um livro que vai acompanhar nossa personagem principal, que é a Júlia, desde quando ela era criança, sabe? E vai falar muito sobre relações de pais e filhos. É uma escrita muito fluida, a da Aline Bay, ela escreve meio que em verso. Então, assim, é um livro, é uma leitura rápida, uma leitura intensa, uma leitura que te faz questionar coisas da sua vida. Então, eu acho que é muito interessante pra você dar pra essa pessoa, assim, que justamente tá passando por essa fase, assim, de sair da faculdade, começar a questionar, assim, as decisões dos pais, porque eu acho que até uma questão muito fundamental dessa fase da vida, que é se rebelar, né, contra algumas questões dos pais ou entrar em acordo com algumas questões dos pais. Eu acho que esses 2 livros aqui falam muito sobre isso. Outra autora que eu acho que, por estar muito em alta, eu acho que pode ser muito interessante. Eu acho que os 2 livros que eu li dela são bem romances de formação, sabe? Só que, assim, é aquele romance de formação pesada, pra aquela pessoa, assim, que gosta de entender um pouco mais de uma vida mais difícil. Os livros dessa autora são livros, assim, que te fazem questionar decisões de vida. Você fica irritado com o personagem principal porque você sabe que ele tá tomando uma decisão errada. Eu acho que isso também te faz pensar sobre decisões que você tomou na vida, de pequena ou grande escala, né? E também eu acho que essa autora, por estar muito em alta, essa pessoa provavelmente já ouviu falar. Se essa pessoa gosta de ler, ela provavelmente já ouviu falar dela. E se não gostar, é um ótimo livro, assim, por serem livros grandes, assim, é um ótimo livro pra você dar pra aquela pessoa que tá, assim, que tá explorando mais gêneros, que tá molhando seus pés em outras águas sobre literatura, que é a Dona Tarde. Ela não é uma autora fácil de ler, ela não é uma autora que escreve livros simples, mas muito mais, ela é uma autora que escreve livros pra te questionar, que te faz questionar. Eu acho que a História Secreta é um livro-chave dela, mas o Pintacilgo foi minha primeira... Enfim, a bateria do meu celular chegou até a acabar. Consegui conectar no carregador, então vamos seguir. Pintacilgo foi minha primeira experiência com ela e foi um livro que foi muito importante pra mim, sabe? Foi aquele livro que me deixou embasbacada, que me deixou querendo mais. E eu acho que esses livros dela têm essa qualidade, né? E eu acho que a História Secreta, justamente por também ser um livro que tá muito em alta, tá muito sendo falado, ele tem muitas questões sobre esse período da universidade, sobre querer se encaixar, sabe? Eu acho que aqui traz muitas questões pra quem também tá passando por esse momento na vida, sabe? Mas eu indico esses livros aqui justamente pra aquela pessoa que já tem um conhecimento de leitura, que já gosta de ler, porque, assim, são calhamaços, né? Então,
tem que ir com calma. Agora, algumas indicações de livros que eu não tenho físico, mas que eu já li, eu posso atestar que são bons. Se você por acaso quer dar algum livro de fantasia, mas você não sabe muito bem o quanto aquela pessoa gosta de fantasia, eu acho muito legal dar fantasias em volume único, porque você dá um presente e não compromete a pessoa de ter que pegar e depois comprar outros livros pra conseguir terminar de ler uma história que ela tá gostando. Então, um livro de fantasia que eu li e que eu acho que é sensacional pra dar de presente é Elantris, do Brandon Sanderson. Porque o Brandon Sanderson tem uma gama de livros. Esse, se eu não me engano, Elantris está no universo da Cosmere, que é um grande universo que ele criou, que tem vários livros, várias histórias. Então, se essa pessoa realmente quiser, ela consegue encontrar outras histórias que não necessariamente são ligadas diretamente a Elantris, mas tem o mesmo funcionamento, enfim. Elantris também é muito legal porque é uma história muito sobre, assim, uma epidemia que rolou de uma doença muito séria, e daí que acaba mexendo com uma história política, uma questão, assim, religiosa até, de um reino que tá muito, assim, isolado. Então a gente acompanha vários pontos de vista, tem uma protagonista feminina que é muito, muito interessante, e aqui a gente vai embalar numa história que fisga você desde a primeira página. É muito, muito legal essa intercambiedade que o Brandon Sanderson faz, porque tem uma questão histórica, tem uma questão de mistério, mas o principal é a fantasia. É uma fantasia muito palatável, sabe? Não é aquele high fantasy. É uma fantasia que é um pouco, assim, elaborada, mas com elementos, contextos que a gente meio que já conhece, né, da nossa própria história. Então, isso facilita também com que a pessoa entre nesse mundo, porque ela não tem que descobrir nomes de várias espécies, não tem que descobrir pontos de magia. É uma coisa, existe ali, magia existe também, uma questão de espécies, né, mas são várias posições sociais diferenciadas, mas é uma coisa muito mais fácil de entender do que um livro de alta fantasia. E se a pessoa, assim, se você acha que a pessoa gosta mesmo de livros de fantasia, se ela tem esse interesse, eu acho que um autor... Só que assim, se você não conhece muito ela, você pode acabar não sabendo o quanto essa pessoa gosta de fantasia, ou se você acha que ela pode gostar de fantasia, mas ainda não leu nenhum livro, um autor que pode ser muito legal pra você dar é Neil Gaiman, porque Neil Gaiman tem vários livros que foram adaptados pro cinema, tem Coraline, tem Stardust, tem aquele Deuses Americanos. Então, assim, tem vários livros dele que, se você quiser, a pessoa consegue assistir a adaptação depois, ou enfim. E eu acho que é um autor meio chave justamente porque tem vários livros curtos, tem vários livros únicos, e as séries, quando tem, são bem curtas, então é bem legal pra ler. Claro, né, se você quiser dar um presente um pouco melhor, se você quiser dar Sandman, né, é um livro assim mais caro, né? É um livro que é muito popular e é um quadrinho, né? Então tem esse diferencial do formato. Agora, se você tá procurando um livro de romance pra dar pra aquela pessoa assim, pra aquela prima que você não é assim tão próximo, ou pra aquela pessoa do trabalho que você tirou no amigo secreto, que você não sabe o que gosta, mas você sabe que gosta de ler e você sabe que gosta de assistir filme de romance, eu tenho duas indicações de autoras pra essa, que é eu sei, elas são meio polêmicas, principalmente a Emily Henry, que ou você ama ou você odeia os livros dela, mas eu acho que ela tem uma questão muito forte de que são livros que se leem muito como aqueles filmes de comédia romântica. Então, se você sabe que essa pessoa gosta de filmes de comédia romântica, grande chance dela gostar de Emily Henry. Eu, particularmente, gostei de todos os livros que eu li dela. Outra autora que eu acho que é muito legal pra dar e que eu acho que traz muitas essas questões de se tornar adulta, começar um relacionamento mais sério, questões de trabalho, de carreira, e que traz isso de uma forma muito divertida e um pouco assim mais pro apimentado, é a Talia Hilbert, que é uma autora que sempre traz protagonistas pretas, então também tem essa questão da diversidade, e o romance é sempre muito gostoso. Eu li todos os livros que ela lançou das irmãs Brown, eu acho que né, das irmãs Brown, e eu sou apaixonada por esses livros. Eu às vezes releio eles porque é tão
tão gostosinho, sabe? É aquele romance bem também que nem de filmes de romance, de comédia romântica, mas eles também têm uma questão, assim, uma pegada mais sobre descobrir seu lugar no mundo e de entender um pouco mais sobre o que é ser adulto. Eu acho que são livros-chave que podem dar muito, muito certo. Bom pra aquelas pessoas que você não sabe muito bem o que dá, mas você sabe que gosta de romance. Agora, eu não sei vocês, mas eu tenho tido uma dificuldade muito grande de presentear adolescentes, porque eu, na época que eu era adolescente, eu lia um tipo de livro que eu não sei se as pessoas que estão hoje adolescentes gostam, sabe? Mas eu achei aqui uma seleção que eu acho que pode ser interessante. De novo, vamos começar por uma fantasia volume único, que é aquela coisa, vai que aquela pessoa tá começando a gostar de fantasia, gosta de umas questões um pouco sobrenaturais, mas também é um ótimo livro pra dar, porque daí você não compromete que a pessoa tenha que comprar outros volumes, que é Elatsue. Eu acho esse livro muito interessante, porque aqui a gente encontra questões de mitologia, de sobrenatural, aqui a gente vai encontrar uma população indígena Apalache. Apalache que fala? Apache? Eu acho que é Apache. E é muito interessante, tem aqui um romancezinho, é uma garota adolescente salvando o mundo, é aquele clichêzão, mas é bem gostoso de ler e tem aqui pontos de magia que é muito interessante. Se a pessoa que você tá procurando um presente gosta muito de animais e você acha que ela gosta de um pouco de fantasia, esse livro aqui vai ser perfeito, porque nem todo mundo conhece esse livro, mas aqui tem uma questão muito forte com a relação com os animais. É muito bonitinho. Agora, se você quiser dar um livro, assim, para aquele adolescente que tá começando a ler, que tá gostando, assim, de ler livros de fantasia, que tá gostando de assistir filmes, assim, mais fantasiosos, eu acho que esse daqui é uma trilogia perfeita para dar, porque são 3 livros que eles são... tecnicamente você não precisa ler um pra ler o outro, sabe? Então, se a pessoa gostar, ela lê o primeiro, se não gostar, pode ler o segundo, que é uma história completamente diferente, sabe? Que é a trilogia aqui do Castelo Animado. Eu falo Castelo Animado, mas eu não sei se é esse o nome da trilogia, que aqui encontra Castelo Animado, Castelo Noir e A Casa de Muitos Caminhos. São livros lindos. Esse box é maravilhoso, eu nunca vou me desfazer dele, porque ele é super bem feito, ele é super bem ilustrado, as histórias são muito mágicas, tem um pouquinho de romance, mas o foco mesmo é na magia, e é muito gostoso, é aquela magia assim, leve, divertida. Eu acho que assim, pra um adolescente assim de uns 13, 14 anos, esse daqui vai ser muito gostoso de ler. Sabe aquele livro assim que você ri em voz alta? É isso, sabe? É gostoso, é desse nível. Eu fui para uma festa de 15 anos recentemente e a gente conseguiu acesso à wishlist da aniversariante. Então eu vou colocar essa trilogia aqui, porque era uma trilogia que eu tinha muita dúvida se era um bom presente ou não para as adolescentes de hoje em dia, mas eu acho que é uma trilogia sensacional, é a minha trilogia favorita, que é de Jogos Vorazes. E eu acho que especialmente agora é muito legal pra se dar, porque Jogos Vorazes voltou à fama, né, por conta da adaptação de Balada de... Canção de Pássaro e Serpente, alguma coisa assim. Não gostei desse livro, mas a trilogia original é muito legal de se dar, porque o filme tá pra ser lançado, acho que já lançou, na verdade, né, no cinema, então tem ainda essa questão de que você consegue acompanhar todos os filmes pelo Netflix, então é muito fácil e são histórias que são extremamente importantes, eu acho que nessa fase, assim, da adolescência, pra desenvolver um pouco de senso crítico, um pouco de senso social, e para fazer questionamentos assim sobre política, sobre o mundo que a gente vive, sobre até questões ambientais, sabe? Eu acho que é uma trilogia atemporal, que é um clássico já, um clássico contemporâneo, e assim, se você já leu, você provavelmente gostou, então é um ótimo presente, porque você já sabe que vai ser bom. Agora, um livro que eu li quando eu tinha uns 17 anos, mas eu queria ter lido quando eu era mais nova, porque eu acho que teria sido muito benéfico pra mim, como uma pré-adolescente, pra ler esse livro, é O Diário de Anne Frank. Não é à toa que lá nos Estados Unidos isso daqui é uma leitura obrigatória quando você tá mais ou menos na 6ª série. Eu acho que é um livro que impacta, mas impacta muito mais por ser uma história real, sabe? Impacta muito também por ser uma adolescente. E eu acho que é muito legal você ler esse livro quando você tá mais ou menos na idade da Anne Frank, que era mais ou menos uns 12 anos, por aí, eu acho. Porque você começa a se relacionar com algumas questões, porque aqui no começo ela
fala sobre os meninos que ela tá apaixonada e sobre as roupas e a melhor amiga dela. Então você se relaciona muito com ela e você se envolve com a história de uma forma muito pessoal. Eu acho que é muito importante até pro desenvolvimento crítico também desses pré-adolescentes, sabe? É um livro que tem muito debate em cima sobre a forma como ele foi publicado, a forma como ele foi escrito, mas independente, eu acho que é um livro essencial para essas pessoas de mais ou menos uns 12, 13 anos. Acho que principalmente para meninas, né? Eu não sei se meninos dessa idade gostariam de ler esse livro, eu não sei, enfim. Mas... E agora, um clássico infanto-juvenil, que também acho que agora é uma época perfeita para dar de presente, justamente porque uma adaptação muito importante está saindo, que é de Percy Jackson. Cara, esses livros aqui, olha, foram meu mundo por quê? 3 anos, 4 anos. E é muito legal porque esses livros aqui a gente acompanha o Percy desde quando ele tinha 11 anos até os 16, e depois tem mais livros, então tem livros dele mais velho que são extremamente intensos e dramáticos. Então assim, esses livros são mais leves, são mais divertidos. Se a pessoa gostar desses livros, ela pode continuar lendo a outra série. Acabou de ser lançado também um novo livro do Percy Jackson, então assim, tá sendo um momento ideal pra dar isso daqui de presente. E gente, esse box é lindo, é lindo. Parece assim uma edição especial, eu acho que é muito legal, fica lindo na estante. E eu não sei vocês, mas eu aprendi muito com o Percy Jackson, então eu acho que pode ser muito legal para aquelas pessoas, assim, aquelas crianças que estão entrando na adolescência, que estão ainda com aquelas... você não sabe muito bem o que dá, porque é uma idade meio chatinha. Eu acho que esses livros são perfeitos. Outras 3 séries que eu acho que é muito legal para dar para adolescente o primeiro livro, porque são, assim, muito... chave pra essa idade. Primeiro, Heartstopper. Eu li só o primeiro livro ainda, não li o resto. Mas assim, eu já li outros livros da autora e eu gostei bastante, mas eu acho que Heartstopper é muito essencial, principalmente pelas discussões de gênero, sexualidade, sobre esse romance queer que tem nessa história. E eu acho que é muito interessante porque na minha época, quando eu era adolescente, não tinha muito histórias sobre romance queer, e eu acho que ia ter sido tão importante, sabe? Essa faixa etária, eu acho que é uma faixa etária que tá muito descobrindo questões de romance, sexualidade, então eu acho que é perfeito pra se presentear, porque é uma história leve, né? É uma história fofa, é uma história que não é pesada. Outra série que eu acho que eu não sei, acho que pra adolescentes um pouco mais velhos, que é Príncipe Cruel, porque se essas pessoas gostam de livros, elas provavelmente entraram no TikTok pelo menos uma vez na vida. É impossível um adolescente não ter entrado no TikTok e já viu com certeza indicações de Príncipe Cruel. Eu li ano passado e eu realmente acho que a Sarah de 17 anos teria adorado, a Sarah de 24 não. Então eu acho que tem essa questão da idade que é muito intensa pra esse livro. É um livro de fantasia, mas é uma fantasia bem... fácil de entender, entendeu? Então, eu acho que é mais tranquilo. Eu acho também que um livro que é muito chave pra aquela idade, assim, saído da infância, começando a adolescência, é As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são um clássico e eu acho que eles trazem, assim, muitas questões já ultrapassadas, mas por ser um clássico, por ser um livro, assim, que marcou tantas gerações. Eu lembro que quando eu li já mais velha, eu não consegui sentir tanto prazer pela leitura desse livro como eu provavelmente sentiria quando eu era mais nova. Então, eu acho que se for pra ler em alguma faixa etária, seja essa. Agora, por último, eu juro que eu tô acabando, gente. Agora, por último, é uma lista de coisas que você pode dar pra leitores. Porque, assim, se é difícil dar livros para pessoas que você não sabe o que gosta de ler, é muito mais difícil você dar livro para leitor. Porque, assim, tem gente que já leu de tudo, que já leu vários gêneros, e daí você fica naquela, que gênero essa pessoa gosta? Porque eu sempre vejo essa pessoa lendo qualquer coisa. Só que se eu der qualquer coisa, o que ela vai gostar? E se eu der esses livros, será que ela já não leu? Será que já não tem? Então, assim, sempre fica aquela... Eu não sei vocês, mas eu sempre fico naquele impasse. Então, eu acho que uma questão muito legal é dar edições especiais de livros clássicos. Como, por exemplo, essa minha edição bem linda aqui, de Mulherzinhas, que eu acho maravilhosa. Eu não gostei tanto do livro, mas eu vou ter esse livro na minha estante pro resto da minha vida, porque ele é maravilhoso. Então, assim, independentemente se a pessoa gostou ou não, ela vai encontrar nesses livros um ponto pra amar.
Principalmente, esses livros aqui são bons principalmente para aqueles leitores que gostam de colecionar, que gostam de expor seus livros. Esses aqui são perfeitos. E olha, esses livros importados, eles de vez em quando ficam muito, muito, muito em conta agora na época da Black Friday. Então é muito interessante você dar uma olhada nisso. Também acho que se esse leitor que você tá querendo presentear, você sabe que ele anota, eu acho que uma coisa muito legal é você dar um kit de anotação pra eles. Com post-it, com aquelas tabzinhas transparentes coloridas, com aquelas canetas. Eu sou muito a favor, se você for me dar algum presente um dia pra eu anotar livros, aquelas canetas que apagam, sabe? Elas são muito boas, porque às vezes você tá anotando uma coisa, a caneta, e você quer apagar. Ou uma coisa assim, putz, tô anotando esse livro, eu vi que eu odiei, eu quero vender ele. Você só passa um ferro quente que sai a tinta. Então, é muito legal, eu acho que é muito versátil. E os post-its também ajudam muito. Aqueles post-its transparentes, aqueles até que parecem de craft, eles são muito bons porque eles se pode depois tirar e é tranquilo. Eles são bem aesthetics. Então, é bem legal dar esse tipo de presente para leitor. Outra coisa muito interessante, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ganhar um dia, é suporte para livro. Sabe, para deixar o livro em pé? Ou aqueles, assim, que seguram o livro. Eu vou deixar, claro, né? Tô deixando imagens aqui enquanto eu tô editando. Mas é muito legal porque, eu não sei vocês, mas eu tenho tendinite. Um pouquinho, né? Eu tenho, na verdade, não sei se é tendinite. Eu acho que é pulso aberto que fala, né? Que meu pulso, ele fica... Tem dias assim que ele tá péssimo. E segurar livros grossos é horrível. É horrível. Então, ter um negocinho que deixa o livrinho apoiado pra mim é maravilhoso. Às vezes eu improviso com uma xícara e nem sempre dá certo. Outro presentinho que eu acho que é um mimo muito legal pra leitor, que é aquelas lanternas de leitura. Sabe, tanto aquelas que prendem nos livros, quanto aquelas que ficam parecendo páginas iluminadas. Porque assim... A gente gosta, quando gosta de ler um livro, a gente gosta de ler de noite, a gente quer virar a noite lendo, mas assim, nem sempre é conveniente ou adequado deixar a luz acesa, porque às vezes a gente dorme com outra pessoa e a outra pessoa quer dormir. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito de usar essa lanterninha assim pra quando eu tô viajando, porque eu viajo quando eu vou pra casa do meu pai, eu sempre vou de ônibus à noite. Então, é meio ruim, né, deixar aquela lanterna ali ligada. Então, eu ligo aquilo ali e pum, fechou, maravilhoso. Outra coisa muito legal, se você sabe que essa pessoa tem um Kindle e você não quer, ou assim, você não quer dar um Kindle de presente porque um Kindle é muito caro, capinha pro Kindle, descobre qual que é o Kindle dessa pessoa, qual a geração e compra uma capinha legal. Eu acho que é muito bacana conseguir mudar, assim, as capinhas do Kindle. Eu só tenho uma e eu sou apaixonada pela minha, porque ela tem aquele fechamento assim, que daí, quando fecha, desliga a tela, é maravilhoso, poupa a bateria do meu Kindle. E ela é sério, ela preveniu o meu Kindle de várias ranhuras, de várias manchas, então tá perfeito. Também película pro Kindle é uma coisa que normalmente as pessoas não compram, mas é extremamente essencial, porque em uma semana com o meu Kindle novinho, eu risquei a tela sem querer. Então, é bem interessante. E também aqueles pop-its, sabe? Aqueles pra apoiar a parte de trás tanto do celular, o pessoal normalmente usa pra celular, mas pro Kindle é fantástico, porque você só segura, prende o negocinho aqui, ó, e segura, perfeito, consegue ler tranquilo. E, de novo, são coisas que normalmente os leitores não vão comprar, mas quando eles veem aquilo, quando eles recebem isso, vão perceber o quanto é útil e quanto é legal. Se você realmente quer dar um livro de presente, mas não quer arriscar, a melhor forma é pedir uma wishlist. Provavelmente, essa pessoa tem uma lista de desejos na Amazon, na Americanas, em diversas lojas que vendem livros. Ou, pelo menos, uma dica de alguns livros de presente. Eu vou deixar aqui embaixo a minha wishlist, que tem vários livros diferentes. Eu acho que pode ser muito legal, porque tem vários livros que não são muito comentados aqui nas book redes, né? Nas nossas redes literárias. Então, quem sabe você se inspira. Mas também, né? Estarei aceitando presentes, caso vocês queiram me dar. Gente, um vídeo gigante pra vocês, mas eu realmente espero que ele tenha ajudado pra essas compras de final de ano, pra esses presentes que vocês vão ter que dar. Eu acho que eu dei aqui dicas de livro-chave que são, assim, coringas na hora de presentear. Olha, e vou deixar aqui embaixo o link da Amazon. Se vocês... gente, eu
preparei tudo isso daqui pra vocês, então se vocês quiserem fazer suas compras de fim de ano pelo meu link da Amazon, eu vou amar. É só você acessar esse link, você pode comprar qualquer coisa a partir dele e eu vou receber apenas uma pequena comissão, você não vai ter que pagar nada mais por isso. Então você já vai ter que fazer essas compras mesmo? Por que que não ajuda um criador de conteúdo, né? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se vocês quiserem compartilhar outras dicas aqui embaixo, eu acho que é super legal pra ter essa troca. A gente se vê no meu próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!